Ele pensou que não seria mais aceito, mas foi recebido com um abraço. Descubra a emocionante história de alguém que só queria perdão e acabou encontrando amor. Oi, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história incrível sobre perdão, recomeço e amor incondicional. É a história de alguém que errou feio, se afastou da família e de tudo que acreditava, mas decidiu voltar. O foco está na reconciliação sem julgamento. Vamos lá! Era uma vez um jovem rapaz que crescia em uma casa onde os valores familiares eram o alicerce de tudo. Meus pais sempre me ensinaram sobre o respeito, a honestidade e a importância de cuidar uns dos outros. No entanto, em determinado momento da minha vida, algo dentro de mim começou a questionar esses princípios. A sensação de estar confinado por essas regras e limitações me atormentava constantemente. A curiosidade e a rebeldia tomaram conta do meu coração, levando-me a tomar uma decisão que mudaria o rumo da minha história para sempre. Decidi deixar para trás tudo aquilo que um dia me fora tão caro e embarcar em uma jornada em busca de liberdade, autonomia e prazer imediato. Autonomia e prazer imediato. Assim, sem olhar para trás, parti em direção ao desconhecido, deixando para trás a casa que um dia chamei de lar. Parte 2. Naquela noite, enquanto observava as estrelas cintilando no céu, senti um chamado irresistível para além dos limites do meu lar. Cada brisa noturna sussurrava promessas de aventuras excitantes e liberdade sem amarras. O calor da lareira já não mais aquecia minha alma inquieta. A ânsia por descobrir o desconhecido pulsava em minhas veias, clamando por emoções novas e horizontes sem fim. Decidi que era hora de romper com as correntes do passado e me lançar numa jornada de autodescoberta. Assim, com a determinação refletida nos olhos e a inquietude como fiel companheira, pus-me a caminhar rumo ao mundo infinito que se estendia além do horizonte conhecido. Cada passo era um ato de libertação, cada suspiro uma renovação da minha essência interior. Deixei para trás as sombras acolhedoras do meu lar e adentrei nas trevas da noite, com o coração pulsando no compasso dos sonhos ousados e desafiantes. Não sabia ao certo o que me aguardava na estrada incerta que se desenrolava diante de mim, mas a certeza de que meu destino estava além das fronteiras do conforto era suficiente para alimentar a chama da curiosidade dentro de mim. E assim me lancei na escuridão do desconhecido, onde os segredos da vida aguardavam para serem revelados. Por um tempo, me deixei levar pela ilusão de uma felicidade fugaz, encontrada em festas ruidosas, em copos de bebida que prometiam afogar minhas dores e nas companhias efêmeras que me faziam esquecer temporariamente da solidão. Pensei que aquela vida sem limites ou responsabilidades era a minha verdadeira liberdade. Mas a cada nascer do sol, uma sensação de vazio se instalava mais forte em meu peito. A ressaca moral era mais dolorosa do que qualquer sintoma físico. Em meio a risadas vazias e conversas superficiais, percebi o quão sozinho eu me encontrava na multidão. Era como se eu tivesse perdido não só o meu lar, mas também a mim mesmo. O peso da culpa e da saudade começaram a se tornar insustentáveis. E finalmente vi claramente a ilusão em que me afundara. Foi nesse momento de lucidez tardia que compreendi que precisava voltar para casa. Com o coração apertado e a mente tomada por lembranças do passado, decidi que era hora de fazer as pazes comigo mesmo e com aqueles que eu amava. As estradas poeirentas que um dia me levaram para longe de casa estendiam-se à minha frente, como um convite silencioso para retornar ao meu ponto de partida. Cada passo rumo àquela direção conhecida parecia uma marcha contra o tempo, em que a incerteza do acolhimento se mesclava com a esperança de uma reconciliação sincera. Meus pés descalços tocavam o solo com a mesma firmeza que outrora me impulsionara para longe dali. Mas agora, o retorno trazia consigo o peso e a leveza da redenção. O medo da rejeição pulsava em meu peito, mas a saudade daqueles abraços calorosos e daquelas palavras de conforto ecoava mais forte em minha alma arrependida. Assim, entre suspiros contidos e lágrimas contidas, segui em direção à casa onde um dia fui feliz.
mas que agora se mostrava como o único refúgio possível para acalmar a tempestade que rugia dentro de mim. Ao me aproximar cautelosamente da minha antiga morada, meu coração batia descompassado. As memórias da última vez em que estive ali pareciam ecoar pelos corredores silenciosos, trazendo à tona um turbilhão de emoções. Cada passo era um confronto com minha própria história, um confronto com as escolhas que me levaram para longe e agora me traziam de volta. Lembro-me vividamente de como a casa parecia mais imponente naquele momento, como se seus muros guardassem os segredos do tempo que havia passado desde que parti obstinado em busca de algo que eu nem mesmo sabia o que era. Ao chegar mais perto, avistei uma figura familiar parada no alpendre, observando-me com seus olhos marejados de emoção, e então aconteceu, ao invés de palavras duras ou olhares de reprovação, fui envolvido por um abraço acolhedor e quento. As lágrimas nos olhos daqueles que me amavam eram reflexo do perdão e do amor genuínos que fluíam naquele momento, naquele abraço apertado e cheio de significados. Encontrei a paz que tanto almejava, a aceitação que jamais achei que merecia. A partir desse momento, pude sentir todas as emoções borbulhando dentro de mim. Como borra de café recém-passado, numa manhã fria de inverno, o perdão que recebi não foi somente nas palavras gentis que foram ditas, mas sim na acolhida calorosa, no abraço que envolveu não apenas meu corpo, mas também minha alma ferida e cansada. Foi como se todas as correntes que me aprisionavam na escuridão da culpa tivessem sido instantaneamente desfeitas. O peso do arrependimento deu lugar a uma leveza inexprimível, como se um fardo gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros. O amor incondicional que permeava aquele gesto simples de aceitação transformou minhas lágrimas de tristeza em lágrimas de pura gratidão naquele momento mágico. Eu compreendi o verdadeiro poder da reconciliação e renovação. Era um recomeço cheio de significado e propósito, um novo capítulo sendo escrito na história da minha vida, com tintas vivas e vibrantes de esperança. À medida que os dias se desenrolavam diante de meus olhos, eu pude perceber a magnitude do ato de reconciliação que vivenciei em minha vida. Cada momento se transformava em uma oportunidade única para expressar minha gratidão pela segunda chance que me foi concedida. Aos poucos, as marcas do passado foram sendo substituídas por gestos de bondade, compreensão e amor incondicional. Compreendi que minha jornada não era apenas sobre mim, era sobre inspirar outros a buscarem o perdão e a renovação em suas próprias histórias. As cicatrizes da dor deram lugar a testemunhos de superação e esperança. Cada palavra de consolo pronunciada, cada abraço caloroso oferecido, tornaram-se sementes plantadas em solo fértil, prontas para florescer em gestos de generosidade e compaixão. Assim, o ciclo da redenção se perpetuava através da minha experiência transformadora, ecoando em corações sedentos por acolhimento e compreensão. Cada manhã que despertava sob a luz suave do sol, trazia consigo a promessa de uma nova oportunidade para expressar minha gratidão pela segunda chance que me fora concedida. Os primeiros raios de luz banhavam meu rosto cansado, prenunciando um dia repleto de possibilidades e significados renovados. Era como se o próprio universo conspirasse a meu favor, guiando meus passos na senda da redenção e da transformação. O silêncio tranquilo da manhã era interrompido apenas pelo canto dos pássaros, como se a natureza celebrasse junto comigo a dádiva do perdão e da renovação. Cada inspiração profunda era um lembrete da fragilidade e da beleza da vida, uma lembrança constante do valor inestimável de cada novo amanhecer. Assim, à medida que o sol subia lentamente no horizonte, eu me preparava para mais um dia de compartilhar os valores da compaixão e aceitação incondicional com todos ao meu redor. À medida que me distanciava cada vez mais do meu lar, percebi o quão longe estava indo daquilo que um dia considerei sagrado. As noites solitárias e os dias de arrependimento iam se acumulando como pedras que pesavam em meu peito. Cada passo para longe da minha família parecia afastar não só a mim mesmo, mas também a possibilidade de um dia ser aceito novamente. No entanto,
A voz do perdão sussurrava em meu coração, trazendo consigo a promessa de um recomeço. Foi preciso encarar minhas escolhas e enfrentar meus medos para entender que o caminho de volta não era apenas uma questão de geografia, mas sim de reconectar-me com a essência daqueles que sempre me amaram incondicionalmente. Assim, no momento em que pisei novamente na estrada da casa que um dia abandonei, senti o peso da culpa sendo substituído pela esperança da reconciliação. Cada quilômetro percorrido era uma descoberta dolorosa e libertadora, por mais longe que eu pudesse ter ido. Sempre haveria um lugar onde seria acolhido com amor sincero. Quando decidisse voltar atrás, ao pisar novamente na estrada de volta para casa, meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas montanhas à minha volta. Cada passo era uma mistura de emoções: medo, esperança, arrependimento e gratidão. O caminho parecia mais longo do que jamais havia sido, como se a distância entre mim e o perdão estivesse sendo medida em quilômetros e anos de separação, enquanto o sol se punha no horizonte. A sombra da noite, se aproximando aos poucos, eu sabia que estava prestes a encarar meu passado de frente. Cada árvore que ficava para trás era uma lembrança das escolhas erradas que fiz. Cada curva no caminho era um convite à reflexão profunda sobre quem eu fui e quem desejava me tornar. O perdão não seria simplesmente um gesto de palavras vazias, era uma jornada interna rumo à aceitação completa e ao amor incondicional. E assim, ao avistar as luzes familiares no horizonte distante, senti as lágrimas escorrerem pelo rosto marcado pelas intempéries da vida, mas também iluminado por uma chama renovada de esperança. Aquela estrada poeirenta não era apenas o caminho de volta para casa, era o caminho da redenção e da reconciliação comigo mesmo, e com aqueles que sempre me esperaram de braços abertos. Ao adentrar os limites do lugar que um dia chamei de lar, senti como se estivesse finalmente em casa, não só geograficamente, mas também espiritualmente. Naquele momento mágico em que nossos olhares se encontraram e nossos corações se reconectaram, compreendi que o perdão é a ponte que nos leva do passado doloroso para um futuro repleto de amor, e assim termina essa emocionante jornada em busca do perdão, onde encontrei não só a reconciliação com os outros, mas também comigo mesmo. Se você se identificou com essa história, ou conhece alguém que precisa encontrar reconciliação em sua vida, compartilhe esse vídeo e espalhe a mensagem do perdão. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!